Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguro estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Horas. As notícias com João Costa Campos. Bom dia. Cerca de 309 mil eleitores estão inscritos para votar antecipadamente hoje na segunda volta das eleições presidenciais, mais 90 mil do que na primeira volta. São dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. O local de voto foi alterado em alguns locais, alguns pontos, devido ao mau tempo. É o caso dos municípios de Vieira do Minho, Alvaiazer, Leiria, também Torres Vedras, Alcácer do Sal e Silves. A alteração foi decidida por motivos de força maior a pedido das 6 câmaras municipais. As Forças Armadas têm neste momento 240 militares empenhados no apoio às populações afetadas pela depressão Christine. É o que indica em comunicado o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Para além dos militares, as Forças Armadas têm também no terreno 74 viaturas, incluindo 6 máquinas de movimento de terras para as operações de apoio. As Forças Armadas estão também a fornecer geradores e 1000 alojamentos em 10 unidades militares para prestar esse apoio às populações mais afetadas pela depressão Christine. Além disso, o chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas acrescenta que estão disponíveis 6 helicópteros e um avião militar C-130 da Força Aérea para prestar apoio às populações mais afetadas pela passagem da depressão Christine, que provocou até agora 8 mortos, 2 deles este sábado. Um homem morreu esta tarde ao cair de um telhado que estava a reparar no concelho de Alcobaça, em Leiria. É a segunda vítima mortal deste tipo de acidente neste sábado. De acordo com a agência Lusa, há também um outro homem que morreu este sábado, um homem de 73 anos, caiu também num telhado que reparava no concelho da Batalha, no mesmo distrito. Sobe assim para 8 o número de mortos na sequência da depressão Christine. Para hoje está marcado um Conselho de Ministros extraordinário. O objetivo é analisar a situação de calamidade, as medidas de prevenção para os próximos dias e a recuperação das zonas afetadas pela depressão Christine. O Conselho de Ministros vai reunir na residência oficial do Primeiro-Ministro, em São Bento, Lisboa, às 10 da manhã. Para hoje à tarde está também prevista uma reunião extraordinária da Comissão Nacional da Proteção Civil, que vai ser presidida pela Ministra da Administração Interna. Na política nacional, António José Seguro volta a falar de política na campanha para a segunda volta e diz que só ele pode garantir a estabilidade do país. O mau tempo tem sido tema único no discurso do candidato a Belém, que tem evitado passar mensagens políticas por respeito às populações afetadas pela depressão Christine. Mas na véspera do dia do voto antecipado, em Guimarães, António José Seguro apostou numa estratégia diferente. Vasco Maldonado Correia. Ao quarto dia de campanha oficial, o discurso de António José Seguro volta a passar pela política. O socialista volta a apresentar-se como candidato da estabilidade. A estabilidade política, para mim, não é um fim em si mesmo. A estabilidade política é o instrumento que permite que nós, nas nossas diferenças, sejamos capazes de dialogar uns com os outros para encontrar as melhores soluções. E, à boleia dessa ideia, marca diferenças para André Ventura. Sinceramente e humildemente considero que dos candidatos que estão nesta segunda volta, sou o único que verdadeiramente pode aliar essa capacidade de diálogo, essa experiência e essa capacidade de agregar para ajudarmos o país a suplantar os problemas e a resolver os problemas. Seguro pede aos portugueses que vão votar e o ajudem a concretizar um sonho. Na primeira volta, um senhor chegou ao pé de mim e diz-me: "Oh homem, você com essa idade ainda sonha?" E eu disse: "Sonho."
E ainda continuo a ter o mesmo sonho de menino, o de fazer de Portugal um país moderno e um país justo. No dia em que centenas de voluntários se deslocaram a Leiria para ajudar a limpar os destroços do mau tempo, o candidato deixa um recado a quem toma decisões. A solidariedade não pode nunca substituir a responsabilidade do Estado. E o Estado português tem que estar sempre, mas sempre, à altura da sua responsabilidade para proteger bens e para proteger pessoas. E, à semelhança do que tem feito em todas as intervenções, deixa uma nova proposta para mitigar o impacto da tragédia. As árvores foram cortadas a meio como se fosse uma lâmina que tivesse passado por uma folha de papel. Ora, esses troncos estão no meio da floresta. O que é que vai acontecer? É necessário que haja um apoio, um estímulo e haja condições logísticas para retirar rapidamente esses troncos. Porquê? Porque eles neste momento ainda têm um certo valor económico. E, portanto, quem perdeu essas árvores não vai perder tudo. Ainda pode vendê-los com algum preço e arranjar algum rendimento. António José Seguro, numa noite dedicada à cidade de Guimarães. Vasco Maldonado Correia a acompanhar a campanha presidencial de António José Seguro nesta segunda volta. O candidato volta hoje à estrada com ações de campanha marcadas em Gouveia e no Fundão. Depois de 3 dias só a falar da tempestade, André Ventura volta agora ao combate político. Foi numa sessão no Clube de Pensadores, em Vila Nova de Gaia. André Ventura volta a atacar António José Seguro, a comunicação social e a discutir a forma como encara esta corrida presidencial, apesar de admitir Miguel Viterbo Dias que o adversário é o favorito à vitória. Eu sei que isto hoje parece um comício, mas não é. Estamos no Clube dos Pensadores, mas a maioria do Chega. A sala era acolhedora para André Ventura e por isso o candidato presidencial voltou a calçar as luvas e a partir para o combate, relembrando que teve dúvidas sobre a candidatura e admitindo que Seguro é favorito. Mas acho que vou vencer. Parto de trás, não tenho dúvidas. Porque juntou o sistema todo contra mim. Mas nem sempre isso quer dizer que se perde. Às vezes quem luta contra o sistema ganha. E depois de 3 dias apenas dedicados à tempestade, voltou ao ataque ao adversário na corrida a Belém. Ficou-me uma imagem de brutal incompetência e incapacidade, que eu vou-vos dizer uma coisa. Se ganhar é só por uma coisa. É porque está a ser levado ao colo pela imprensa, pelo sistema e por toda a gente, não é por mais nada. E garante não fazer cálculos a longo prazo sobre a liderança do espaço político à direita. Não estou a pensar se vou ter mais votos que o Montenegro ou se vou ter mais votos que o... Ok, já percebi. Que outro líder qualquer ou que o Pedro Passos Coelho. Ainda assim, Ventura deixa nas entrelinhas que superar a votação de Passos Coelho teria um significado. Numa sessão, como sempre, gerida por Joaquim Jorge, com regras apertadas, ordens para aplaudir e tempo cronometrado, em que também existiram posições de dissonância. António Magalhães. Já conheço, diga. Eu levantei este cartaz e vieram-me dizer para eu não levantar o cartaz novamente. O cartaz dizia 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais. A pergunta era sobre a necessidade de 3 Salazares. Não se importa de calar, por favor. Responda. E a resposta de André Ventura. Você disse que viveu 21 anos no fascismo e eu respeito isso totalmente, mas também tenho que acrescentar outra coisa. Viveu 50 anos no marasmo de corrupção, que é aquilo que nós tivemos. O fundador do Clube dos Pensadores, que comparou ainda a agitação à volta do Chega com a que existia, com o PCP. Eu sou do tempo do Partido Comunista, comia criancinhas ao pequeno almoço. E agora tenho a mania que tu também comes. Diz-me uma coisa. Nem ao pequeno almoço, nem... E André Ventura, com fome de combate político, numa conferência gerida com mão de ferro. Miguel Viterbo Dias a acompanhar esta sessão do candidato presidencial do Chega. André Ventura arranca hoje com uma visita aos bombeiros voluntários de Braga. No desporto, o Sporting recebe este domingo o Nacional em Alvalade. Rui Borges sublinha a importância dos jogadores conseguirem mudar o chip da Champions para o campeonato. Os Leões entram em campo depois da qualificação direta para os 8avos de final da Liga Milionária, após vencer o Atlético em Bilbao. Na conferência de imprensa de antevisão, o treinador leonino confessa que vai ter pela frente um jogo difícil e deixa elogios ao adversário. Uma equipa forte em bolas paradas ofensivas, uma equipa muito bem trabalhada nesse momento de jogo e onde tem vários golos e nós sofremos golo lá na Madeira nesse momento do jogo, por isso é um jogo depois de Champions que acaba sempre por aqui na mudança do chip ser sempre difícil para nós e a equipa estar ao mesmo nível. Agora a ambição acho que está lá, a motivação também. Acredito que faremos um grande jogo contra uma boa equipa, mas não deixará de ser um jogo difícil.
É o que diz Rui Borges, o treinador do Sporting, na antevisão da partida de hoje contra o Nacional da Madeira. A bola começa a rolar às 6 da tarde e o jogo tem relato em direto aqui na antena da Rádio Observador. Amanhã, hoje, aliás, entra também em campo o Benfica, joga contra o Tondela e José Mourinho diz que as condições atmosféricas podem ser um entrave à vitória encarnada na ressaca da vitória histórica a contar para a Liga dos Campeões contra o Real Madrid no Estádio da Luz. As Águias visitam agora o Tondela na 20ª jornada da Liga. Betclic e o treinador das Águias avisa que as condições do relvado podem não ser as mais adequadas. Os 3 dias entre jogos é aquilo que nós consideramos o mínimo ideal para podermos responder bem, e agora temos este jogo com o Tondela, seguramente em condições difíceis, condições climatéricas difíceis, eventualmente o campo também não será famoso, mas tem que ser, temos que ir. Palavras de José Mourinho no registro da Benfica TV. O jogo de hoje entre o Benfica e o Tondela começa às 8h30 da noite e tem relato em direto aqui na antena da Rádio Observador.